é saber que nós estamos fazendo parte disso. No livro de Lucas, capítulo 15, eu não tinha ensaiado a palavra, mas Deus nos levou a falar de família. Olha bem, eu não tinha ensaiado a palavra com o irmão Michael. Você me ligou para dizer alguma coisa? Não. E eu tinha duas mensagens para trazer nesta noite. E a primeira parece que bloqueava no coração. Não é aqui. E a segunda mensagem agora, quando vinha saindo de casa, abri um livro que ganhei do irmão Márcio. E ali estava essa parábola. E quando eu li a palavra, me alegrei. E eu vou guardar. Quando sentei e começou o irmão a falar aqui, e Deus disse, usa. Então olha bem, Deus está neste lugar. Se não fosse assim, amado, eu não teria certeza da palavra que Ele tem me trazido nesta noite. Então você coloque no seu coração, não é o irmão Renato que está aqui cobrando nada de ninguém, não é o irmão Renato que está argumentando nada, não. É o Espírito Santo de Deus, através de mim, através deste vaso, que vai falar com a igreja, inclusive comigo. Tudo que você ouvir, eu também estou ouvindo. É para mim também. Amém? No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Nos diz assim: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este é meu filho, estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e dança. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: Que era aquilo? E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Paramos por aqui. Senhor Deus e Pai, mais uma vez queremos chegar em oração à Tua presença para te pedir discernimento desta palavra. Pai, não quero ousar falar das minhas próprias palavras, mas preciso que Teu Espírito Santo venha nos trazer esclarecimento nesta noite. Não somente para mim e para meus irmãos. Que nós possamos nesta noite comer junto deste pão maravilhoso que o Senhor tem nos mandado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amado, nós estamos lendo uma parábola que Jesus Cristo
colocou diante de seus discípulos e seus seguidores. Neste tempo, não havia microfones, não havia igrejas, a pregação era na rua, nos campos, nas montanhas, nos morros, e as pessoas vinham de centenas a milhares. E não era da quadra de trás da igreja, e não era do outro lado da rua. As pessoas, segundo a palavra, vinham de lugares muito distantes, porque elas sabiam, ouviam uma boca pequena, que havia um homem chamado Jesus, que tinha poder de curar, libertar, transformar. E quando nós sabemos que existe algo maravilhoso, nós queremos esse algo maravilhoso para nós. Quando você vê na televisão uma propaganda de que vai haver uma liquidação de liquidificador em tal loja, a R$10 cada um, meu querido, amanhã de manhã você levanta às 3 da manhã e vai para a fila, não é verdade? Algo bom e barato. Jesus é bom e de graça. Amém? Amém? Jesus é bom e é de graça. Então as pessoas levantavam cedo e peregrinavam por quilômetros e quilômetros, somente para ganhar de graça um pouquinho da água da vida. Então, amado, Jesus lançou essa parábola diante daquelas pessoas, dizendo que o reino do céu era exatamente como aquele filho que havia chegado diante do pai e dito: eu quero que é meu, eu quero ir embora, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. E quantas vezes nós vimos isso dentro da igreja? Pessoas que vêm de arrasto, como eu um dia cheguei de arrasto na igreja. Um dia eu vim de arrasto, trazido pelos cabelos, como diz o homem, né? Eu não tinha condições de parar de pé, mas eu vim para dentro da casa de Deus. E quando eu me senti um pouquinho mais forte, irmão amigo, quando eu agora me senti um pouquinho mais forte, eu vou lá e cobro do Pai: eu quero a minha bênção. Eu quero a minha bênção. Porque o que o homem mais faz é cobrar a bênção do Pai, né? Eu quero a minha bênção, Jesus. O Pai, como diz a parábola, entrega a bênção. Está aqui com a bênção. E o filho vai comigo. Dá as costas para a igreja, dá as costas para a palavra de Deus, dá as costas para Jesus, dá as costas para o pastor, dá as costas para os irmãos, para os obreiros, dá as costas para as pessoas que estavam com ele, esquecem da riqueza do Pai, vamos embora. Só que existe uma coisa, querido. A riqueza, ela só tem valor quando estamos perto do dono dela. Essa riqueza só tem valor quando nós estamos perto do dono, de quem consolidou ela, de quem criou, de quem trabalhou para conquistá-la. Ou seja, neste caso, o pai já tinha idade, sabedoria, conhecimento, jamais botaria fora aquela riqueza. Se o filho se mantesse com ele, se manteria rico e sempre abençoado. E não é diferente a casa de Deus. Se nós colocarmos sempre na presença de Deus, perto de Jesus, a nossa bênção é infindável. É infindável. Mas se nós sairmos com aquela bênção que urgentemente pedimos para Deus, nós corremos o risco de gastá-la de maneira errada e de ficar sem nada. E quando nós não tivermos nada, o mundo lá fora, que só pensa em zombar de nós, não terá nada para nos oferecer, como no caso aqui, eles não tinham para oferecer para aquele rapaz. O que o mundo oferece para uma pessoa que outrora tinha uma vida melhor e agora não tem nada? Oferece exatamente aquilo que ninguém quer. Cuidar de porco, trabalhar no meio de lavagem. Querido, as pessoas fazem isso na lavoura, no campo.
Mas eu tenho certeza que se você disser para ele, essa é a melhor parte, ele vai dizer não. Porque ninguém vai querer estar cuidando de chiqueiro de porco. Faz isso por uma obrigação. Porque não tem condições de pagar um empregado. Mas se aparecer a oportunidade de colocar ali alguém, ele vai colocar. E apareceu o irmão Renato que desprezou o pai, que gastou toda a sua riqueza. Eu cuido dos porcos agora. Eu vou cuidar dos porcos de graça. E as pessoas me colocaram lá. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus está sempre de olho em nós, sempre nos cuidando, sempre nos vigiando. Ele está sempre de olho em nós. Por mais que a gente se esconda, fuja, por mais que a gente tente escapar, os olhos de Deus estão sempre sobre a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. E não era diferente com aquele rapaz da parábola. Jesus estava falando: vejam bem, este jovem se lançou no mundo, mas Deus estava sempre cuidando dele. E agora aquele jovem, querido, ele se toca. Poxa vida, quando eu estava lá na casa do meu pai, até os empregados dele comiam fartura de pão. Amado, quando fala pão na Bíblia, é muita fartura. Porque pão era um dos alimentos principais daquela época. Ter pão naquele tempo era ter fartura. Não é como hoje, aí, quem tem pão é quase presidiário, né? O pessoal tem que ter mais que pão. Mas naquele tempo, quem tivesse vinho e pão era rico. Então ele diz: tinha fartura de pão, os empregados do meu pai tinham fartura de pão, e eu não tenho nada para comer, eu tenho que comer o resto dos porcos para encher minha barriga. E quantas vezes as pessoas saem lá fora, amado, porque um amigo convidou, porque ouviu falar no amigo, porque esse e aquele botou minhoca na sua cabeça, e ele preferiu dar ouvido àqueles conselhos maus do que todo o conselho que durante a sua vida inteira o seu pai lhe deu. Durante uma vida inteira seu pai e sua mãe lhe deu conselho para o bem. Mas em um ano ou dois, ou até menos, em amizades, alguém consegue colocar algo ao contrário no coração. E este dá ouvido ao que é ruim, esquecendo do que é bom, e lança-se no mundo. Grita aos quatro ventos dentro da igreja: Senhor, eu quero a minha bênção. Até quando eu vou esperar a minha bênção? E Deus não tranca a bênção de ninguém, querido. Tu quer a tua bênção? Toma. Glória a Deus. Tu quer a tua bênção? Toma a tua bênção, querido. Aí muitos se lançam no mundo e até tentam colocar uma igreja em casa, porque agora eu já sou quase um pastor. Não é verdade? Tentam botar uma igreja em casa e se decepcionam. Porque as coisas de Deus não é assim, desse jeito. Se nós tivermos que ser ou ter alguma coisa, que seja no tempo dele. Não tenhamos aqui no coração a motivação de querer tomar para nós o que ainda não é nosso. Aquele jovem quis tomar para si aquilo que ainda não era dele. Seria porque ele era herdeiro. Ele ia herdar um dia aquela herança, mas ele quis tomar antes. E muitas vezes acontece isso dentro da igreja. As pessoas querem tomar antes aquilo que Deus está programando para daqui a um tempo. Digamos, o irmão Michael e a irmã Miriam, Deus pode estar preparando para ser um pastor e uma pastoriza, vamos dizer assim, né? Em alguma igreja, em algum lugar. Mas eles não esperam, vamos dizer. E agora se lançam para tentar colocar uma igreja em algum lugar. Vamos botar uma peça, vamos botar uma igreja como se fosse uma oficina. Como se fosse um bar, uma lancheria. E não é assim.
Não é assim. Espera o tempo da tua herança. Glória a Deus. Ela virá. Ela virá. A tua herança virá. Se quiseres ela antes, o Pai vai dar. Mas um conselho do Espírito Santo de Deus: nós não estamos preparados para receber a herança ainda. Amém? E agora, amado, este jovem reconhece, como eu posso dizer que eu também um dia reconheci. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus diz que todos nós viemos da casa do Pai. Aquele que está bebendo cachaça lá no boteco, ele veio da casa do Pai. Aquele que está fumando crack, ele veio da casa do Pai. Aquele que está fumando maconha, ele veio da casa do Pai. Aquela prostituta, ela veio da casa do Pai. Todos nós viemos da casa do Pai. A palavra de Deus diz que todos foram feitos pela mão de Deus. Todos vieram da casa do Pai. E um dia, querido, eu vim da casa do Pai. Mas me lancei no mundo. O mundo me conquistou. E eu comi bolota de porco. E eu bebi água da lavagem do porco. E eu digo para os irmãos, eu não gostei um pouco. Mas o mais importante de tudo é que quando eu voltei, como diz a parábola, quando aquele filho vinha voltando, o pai estava espiando na estrada. E o contemplou de longe. E antes que o filho viesse a ele correu em direção ao filho. E assim é o nosso Senhor. E assim é o nosso Deus, querido. Ele está espreito, Ele está cuidando, Ele está vigiando. Seja teu filho, tua filha, seja teu pai, tua mãe, seja quem for na tua família que tenha se desgarrado, Deus está na estrada só esperando eles voltar. Glória a Deus. E quando eles apontarem lá adiante, o Pai corre até eles. Por que o Pai corre até eles? Porque sabe que aquele filho vem cansado, com sede, com fome e nu. A palavra inicial nos falou na pobreza e na nudez. És pobre e nu, miserável e nu. E aquele pai sabe que aquele filho que vem vindo lá está nesta situação. Pobre, miserável, fraco e nu. Então ele corre na direção dele. E agora a palavra diz que ele abraça. Eu imagino pelos olhos da fé o pai rodopiando o filho nos braços, querido, a ponto até de cair, não me importa de esfolar meu joelho, mas meu filho está de volta, aleluia. Aleluia. Esta é a alegria de Deus quando você e eu um dia voltamos lá na estrada. E o Pai foi nos receber. Essa foi a alegria do nosso Pai. Quando nós tomamos conhecimento da nossa pobreza, da nossa miséria e da nossa nudez. Ele nos deu nova veste. Hoje eu digo para vocês, querido, eu me sinto e eu creio que você se sente o homem e a mulher mais importante do mundo. Não é assim que você se sente? Não é assim que quando você chega na frente do espelho de manhã, cantando um louvor, você se acha, opa, como eu sou grandão, né? Como eu sou bonitão, como eu sou poderoso. Sabe por quê? Porque esse poder emana de Deus, querido. Aleluia. Glória a Deus. Quando você não sente isso é porque você está longe do Pai. Você está se desgarrando da família. Você está fugindo do compromisso com Deus. Você está magoando o Pai. Ele vai deixar você ir. Porque o Pai não amarra ninguém numa cadeira. Ele vai deixar você ir. Mas de antemão, o Espírito Santo de Deus já nos avisa. Você vai voltar pobre, miserável, fraco e nu. Glória a Deus. É assim. Oh, Jesus. É desse jeito. Louvado. E sabe o que mais me dói ter que dizer para a igreja? E para mim mesmo? Que muitas vezes não dá tempo de voltar. Deus, misericórdia. Muitas das vezes
atitude de querer voltar. Mas, amado, o laço do passarinheiro já está armado na nossa frente. E nós caímos no laço e partimos para a eternidade sem estar reconciliado com o Pai. Corremos um sério risco de ter passado uma trajetória infernal na terra e ainda no final ir parar no inferno. E escute o que o Espírito diz à igreja essa noite. O pior caminho que leva para o inferno é aquele que cruza por dentro da igreja de Jesus. Este é o pior caminho que leva para o inferno. É aquele que passa dentro da igreja. Muitas pessoas têm entrado numa porta e saído na outra e ido direto para os braços do diabo. Oh, Jesus. Querido, te detenha. Tenha paciência. Está doendo? Clama a Deus. Está difícil? Clama a Deus. Glória a Deus. Está impossível? Clama a Deus, amado. Ele tem bênção para nos dar a seu tempo. Glória a Deus. Quando nós colhemos uma fruta fora de tempo, amado, nós corremos o risco de colhê-la amarga, azeda. E se nós tentar escondê-la no escuro para tentar amadurecer, ela amadurece um lado, outro lado não amadurece, um lado preteia, outro lado não preteia, porque arrancamos fora de tempo. Deus tem fruta para nos dar nesta noite. Deus mandou dizer para esta igreja: eu tenho uma cesta de fruta maravilhosa para entregar para esta igreja, mas espere o tempo certo Glória a Deus. e eu vos entregarei Glória a Deus. fruta doce e suculenta, com suco que jamais termina. Glória a Deus. Doce que jamais termina. E para encerrar, amado, uma das coisas que muito me chama a atenção nesta parábola: houve alegria até mesmo dos empregados. Quando o pai disse: mata um novilho cevado, que significa um novilho gordo, mata um novilho bonito para fazer uma festa para o meu filho, até os empregados se alegraram, ficaram felizes. Mas houve uma grande indignação, uma grande tristeza no coração do seu irmão. Quantas vezes, querido, porque Deus quer levantar alguém dentro da igreja, o irmão, em vez de ficar feliz, ele fica triste e indignado. Deus, misericórdia. Amado, é o pai que está fazendo isso. Oh, Jesus. É o pai quem está exaltando aquele irmão. Glória ao seu nome. E segundo a palavra de Deus, a qual eu estudo e tenho me esforçado, fazer cursos e mais cursos para tentar aprender cada vez mais. Oh, Deus. Segundo a palavra de Deus, ela diz que quem está perto de um escolhido será um escolhido também. Oh, Deus. Aleluia. Quem está perto de um abençoado será um abençoado também. Então, amado, se Deus levantou a minha esposa para fazer algo, antes de ser minha esposa, ela é minha irmã em Cristo. Eu tenho que dar glória a Deus, louvado seja o Senhor pela vida da minha esposa, porque verdadeiramente o Espírito Santo de Deus está sobre a vida dela, e se está sobre a vida dela, eu não quero sair de perto dela, porque eu preciso e quero ser abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E se Deus tem levantado, amado, algumas pessoas neste lugar, muitos podem até se magoar, muitos podem até se entristecer, como este irmão se entristeceu, se indignou. A palavra diz: indignou-se e não quis entrar. Quantos têm se indignado, irmão Michael, e não querem vir à casa de Deus, e não querem entrar na casa do Pai, Verdade. porque não compreendem as coisas de Deus, não entendem das coisas de Deus, e não sabem que isto pode comprometer a sua salvação. Neste dia, o pai estava de bom grado e disse ao filho: não sabeis vós que tudo que tenho é teu? Não precisa te levantar contra o teu irmão, pois tudo que tem já é teu. Nesta noite, Deus nos diz a mesma coisa.
Não precisamos nos levantar contra um músico, contra um violonista, contra um ministro da casa, a ministra da casa, contra alguém que foi escolhido para porteiro ou foi escolhido para fazer algo. Amado, foi Deus quem escolheu, e nós precisamos entender uma coisa: é Deus quem separa. E quando Deus separa, toca no escolhido de Deus para ver o que acontece na tua vida. Experimenta tocar. Se você tocar com o amor do coração, a tua vida será abençoada cada vez mais. Mas se tocar com ira, tu cairás. Porque no ungido de Deus, ninguém. É preciso entender isso. Aquele jovem, mesmo comedor de bolota de porco, a partir do dia em que ele reconheceu a sua miséria, ele se tornou um escolhido de Deus. Ele se tornou um escolhido do Pai. Agora, o Pai sabe, eu posso morrer tranquilo, porque meu filho, ele aprendeu a lição. Ele aprendeu a lição. As duras penas. Ele aprendeu a lição. Eu sei que ele não vai botar mais fora agora. Pode até meu filho que ficou botar fora, porque não conhece nada da vida. Mas o meu filho que sofreu, não botará mais fora. Então, amado, hoje Deus sabe quem está neste lugar. Hoje Deus sabe quem está nesta casa. Hoje Deus sabe quem está se esforçando, quem está cuidando. Deus sabe de todas estas coisas. Por isso, Ele manda dizer: não vos preocupeis se de fora vier alguns com algum galardão diferente. Não vos preocupeis se eu levantar algum dentre vós que chegaram por último e colocar em lugar de exaltação, porque o vosso lugar já é seu, a casa já é vossa e os teus bens são teus, ninguém toca. Mas é preciso muitas vezes que um irmão, que uma irmã que chega por último, muitas vezes aquela pessoa está enfraquecida, está doente, ela precisa de roupas novas, ela precisa de uma aliança nova e ela precisa de festa. Entenderam? Até que ela possa reconhecer que nós estávamos aqui primeiro. E aí você vê a glória de Deus na sua vida. E aí eu vejo a glória de Deus na minha vida. Porque eu digo para os irmãos, um dia já me levantei contra algumas pessoas que chegaram depois e falei: poxa vida, eu já estava aqui trabalhando há tanto tempo, o fulano chegou por último e botaram ele fazer uma coisa e eu não. E eu fui para o meu joelhinho de manhã, dobrei meu joelhinho e fui me queixar com o pai. Pai, estou indignado como esse jovem. Eu estou indignado, pai. Chegou lá o Bertolino depois de mim. O cara não sei nem de onde veio, pai. Ainda está fedendo a cachaça e a cigarro ainda, e o pastor botou ele a fazer uma coisa que era para mim fazer. E Deus disse para mim: cala-te, tu não sabes o que estás dizendo. Então somente cala-te. Eu chorei que nem criança quando Deus me calar. E reconheci: Pai, o Senhor sabe o que vai fazer. E hoje eu vejo pessoas, amadas, que poderiam ter ficado 1 mês, 2 na igreja, e graças à sabedoria do meu Deus, estão firmes com Jesus e não têm ideia de desistir, porque o meu Pai sabe o momento certo a distribuir as suas bênçãos. E o que é meu, é meu. Já está escrito lá. Se é para ser porteiro, você é porteiro. Se é para ser copeiro, você é copeiro. Se é para ser rei, você é rei. Mas seja segundo a vontade de Deus. Amém? A igreja se coloca em pé. E eu digo para os irmãos: o irmão, usado pelo Espírito Santo de Deus, sem saber o que Deus ia falar aqui nesta noite, ele já abriu o leque dizendo no início do culto. Muitas vezes Deus fala pesado com a gente, né?
Não foi assim? Muitas vezes fala pesado com a gente. E eu digo, Deus falou pesado comigo também essa noite. Deus falou pesado comigo. Amado,